Numa época em que a maior parte dos adultos tinha atingido a maturidade, ninguém pensava em encontrar as soluções para os problemas do mundo. As exceções eram os grandes intelectuais e os loucos, que confundiam o mundo com um conjunto de fantasmas que habitavam nas suas cabeças. Hoje o mundo está povoado de loucos que se imaginam intelectuais. Com a ascensão do movimento antimanicomial, nós acabamos por viver numa espécie de sanatório a céu aberto. Pois bem, felizmente para alguns, infelizmente para outros, sejam muito bem-vindos ao sanatório. Versão brasileira, Herbert Richards. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Verbo encarnado, peço-vos pelo merecimento de vossa santa humildade, que vos fez abraçar tantos desprezos e injúrias por nosso amor. Livrai-me do orgulho e dai-me parte da vossa santa humildade. Como posso lamentar de alguma ofensa, sobretudo depois de ter merecido tantas vezes o inferno? Meu Jesus, pelos méritos de tantos desprezos que sofrestes na vossa paixão, dai-me a graça de viver e morrer humilhado nesta terra, como vós dignastes viver e morrer humilhado por amor de mim. Por vosso amor desejaria ser desprezado e abandonado por todos, mas sem vós nada posso fazer. Amo-vos, meu Deus, amo-vos, como o tudo de minha vida. Estou resolvido e espero, com a vossa graça, sofrer tudo por vós. Ofensas, traições, perseguições, dores, solidão, abandono. Basta que não me abandoneis. Vós, o único bem de minha vida. Não deixeis que me afaste de vós. Dai-me o desejo de vos agradar, o entusiasmo no vosso amor, calma nos sofrimentos, paciência em todas as contrariedades. Tende piedade de mim. Não mereço, mas espero tudo de vós, pois me remistes com o vosso sangue. Tudo espero de vós, Maria, minha mãe e rainha, porque sois o refúgio dos pecadores. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Afonso Maria de Ligório, rogue por nós. E cá estamos nós, novamente. Mais um episódio. Saudações indígenas, Cacique Samã. Insira aqui qualquer glossaria terrível de índio. Eu não sei falar tupi ainda. Você sabia que você era o tipo de índio que andava de Hilux? De Hilux, sim, eu só sei cobrar pedágio. Comer jabuti e cobrar pedágio. Certo? Cara, um tempo desses eu vi o vídeo dos caras carregando 2 histórias de bambu, assim, todas elas carregadas, assim, com acho que com 30, 40 unidades de jabuti em cada, assim. Os caras levando aquilo pra comer, velho. Eu falei, meu Deus. Paz. Ô, Cacique, no episódio anterior, nós estávamos a falar sobre Hollywood e a DST, só que nós prometemos falar sobre ufologia, mas, no entanto, nós não terminamos o assunto de Hollywood. Eu acho que ficou algumas coisas em aberto, principalmente a questão do filme. Você iniciou a conversa sobre, bem no finalzinho do podcast, a gente não teve tempo para desenvolver. Então, hoje, vamos partir daí. Mas antes, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a ideia central do que vai ser dito aqui. A ideia é que continuemos a falar sobre a parte trevosa de Hollywood, as manipulações mentais que são feitas lá e como isso é feito em grande e em pequena escala, né? Como nós não podemos acreditar piamente nas instituições humanas, nem as americanas, nem as brasileiras. Não estou mencionando nenhuma em específico. Por que que eles recrutam esses artistas que nós mencionamos também já em outros episódios, como Demi Lovato, a Miley e tantas outras, e como eles são selecionados, as estratégias que são usadas nesses artistas, né, para fazer esse controle mental.
e as estratégias que são usadas por meio dos artistas para nos manipular. Ou seja, vamos tentar lidar aí com essa ideia de como isso mexe com a população geral e a poluição do imaginário. Até em, digamos, nós que vivemos a dizer que somos os mais atentos. Colocando à baila aqui as informações que queremos falar hoje, eu passo a bola para o meu amigo Cacique para ele falar sobre aquele filme deveras peculiar sobre a indústria porn. Sim, de muito peculiar, de fato, ele não tem, ele não tem grandes pontos a ser inserida. A questão é que é aquela questão, ele só reverte os pontos. Como assim? A indústria pornográfica, ela começa com uma visão do homem para com a mulher, e daí você objetifica aquela coisa ali. Beleza. E aí você transforma ela no seu produto e você vai passar a produzir os filmes em que ela vai atuar, em que ela vai ser o centro da atenção a ser utilizada ali. Como dessas décadas para cá e tudo mais, o discurso, né, foi mudando, foi se atualizando, né, aque a as profissionais que adentraram tanto em cursos de cinema, como nas academias de artes e tudo mais, entraram com um viés mais feminista, ao invés de elas tentarem corrigir a objetificação da mulher, elas tentam fazer o procedimento reverso, que é fazer uma objetificação da mulher, só que não mais pelos próprios homens, e sim através das mãos das mulheres, e chamamos isso aí de empoderamento. Então, quando vem o pleasure, né, para dar um olhar sobre como é você ser uma produtora, uma diretora de cinema pornográfico, no entanto voltada ao público feminino, é a mesma coisa. É o mesmo problema de antes. Não muda a receita, não muda exatamente a fórmula do que era você colocar submeter uma mulher ali às coisas mais baixas que ela poderia fazer, simplesmente não muda. Você só tá colocando outra pessoa ali e dizendo que dessa vez pode, porque a diretora é feminista, entendeu. E a utilização, né, dos fetiches de dominação ali se tornam-se mais presentes. A presença de cordas, a presença dos tapas, a presença da questão da violência, né. E quando as solteiras, as mulheres mais solitárias, ou o que quer que seja, as que se sentem atraídas por esse tipo de entretenimento cinematográfico, elas acabam colocando aquelas experiências delas pra dentro da cabeça, pra dentro da mente delas, né. E e olhando, observando aquilo ali como se fosse algo normal, algo até real de fato, né. E aí ocorre um efeito meio similar, né, com a garota que vai lá e via lá o 50 Tons de Cinza, ou então a que assistia lá o 365 Dias no Inferno, coisas assim, né. E cria aquela confusão de que não, o amor e o romance é de fato, é alguém extremamente poderoso e rico, bonito, que vai me tirar da miséria, vai me levar para um quarto, vai me encher de pirocada e simplesmente vai me fazer feliz, porque ele já é rico, bonito e é maluco nos fetiches também. E na verdade não é assim que funciona. Só que essa é uma realidade, de certa maneira a mulher acaba meio que percebendo um nível de ficção, entendeu? A algum ponto ela sente, ela percebe "Ai, eu sei que não é assim, mas eu queria que fosse assim". Quando você entra em contato com esse tipo de conteúdo, as coisas mudam, porque você não tem um cavaleiro encantado, um homem ideal sendo prometido dentro desse tipo de filme, dentro desse tipo de entretenimento, quando se tratando de pleasure, né. O que você tem ali é simplesmente "Ei, ei, ei, você pode fazer isso aqui também. Você pode ter esse tipo de conduta sexual aqui, tá liberado, é normal, é tranquilo". E não demora muito até que as cordas evoluam para chicotes, dos chicotes evoluam para as amarras, das amarras evoluam para o látex, o látex evolua para violência e da violência evolua para morte, entendeu. Porque a violência e o sexo, elas acabam tendo uma relação justamente quando ele é desvirtuado
alguma das partes vai ter prazer no sofrimento do outro, e não na questão do próprio amor genuíno entre eles, né? Então você tá criando um fetiche na cabeça da mulher que tá tudo bem ela ser espancada, tá tudo bem ela ser escorraçada, tá tudo bem ela ser destratada, né? E simplesmente pode, porque ela tá sentindo prazer com isso aí. Ela tá permitindo, entendeu? Contanto que ela deu aval, pode. Na verdade, não é assim. Você tá quebrando mais ainda a cabeça dela. Apenas isso. E é engraçado, né? Que fisicamente, por conta do parto, mulheres talvez aguentem ou suportem mais dores físicas do que a gente. Por isso que, em se tratando delas, toda e qualquer forma de violência ou de operação psicológica que seja, é sempre mental. O psicológico delas quebra muito mais fácil do que o corpo. Então, por isso a questão de você estar sempre atacando a moral, por isso que você está sempre atacando os princípios, por isso que você está sempre tornando as coisas cinzas, né? Turvas, difíceis de discernir, justamente para que gere uma confusão mental nelas e você consiga mudar a conduta. Sim. É interessante a gente rastrear de onde surgiu essas ideias, como essas ideias vão parar na cabeça dos cientistas, né? Porque alguém é responsável por isso. Um grupo é responsável por isso. Vários grupos são responsáveis por esse tipo de coisa. Não são homens comuns. Apesar que os homens comuns acabam fazendo esse tipo de coisa também com seus filhos, mas incentivados por outros. E a diferença é que esses grupos sabem muito bem o que estão fazendo. E este homem ali, o pai de família, a mãe de família, que acaba fragmentando a mentalidade dos filhos, a personalidade dos filhos, ou pelo menos colaborando para isso, não percebe o que está fazendo. E quando acontece, ainda fala onde eu errei. Então, o importante é rastrear. Numa conversa que tivemos com o nosso querido Saquarema, a gente falou a respeito do iluminismo e como a ideia de transmutar o sexo ou melhor, em transmutar os vícios em teorias, como essa ideia ganha muita força no iluminismo e principalmente com o Marquês de Sade, que é um autor esquecido no Brasil pela maioria das pessoas. A partir do que eu conheço, o único autor que tem um certo grau de relevância na atualidade que fala sobre o Marquês de Sade é o professor A. Michael Jones. E os livros em que ele tratou isso, ele já vem falando sobre isso desde ali do final da década de 90 e o início dos anos 2000. Né? Por exemplo, o livro que dizem que muita gente leu aqui no Brasil, o Libido Dominante, por várias vezes, ele fala sobre o Marquês de Sade e a influência dele na libertação sexual. Na verdade, que assim, que o pessoal acredita que a libertação sexual veio por causa através do feminismo e Revolução Sim, sim. Francesa. Sim, 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 Todo sim. mundo acha que essa é a origem da coisa e que a Simone de Beauvoir é a responsável pela É a principal. Revolução Industrial. Tudo bem que essas coisas colaboram, sem sombra de dúvidas. Mas, entre uma mulher usar calças e uma mulher achar interessante ser sodomizada e agredida fisicamente, humilhada, achar isso uma coisa legal, sentir um prazer, é uma distância muito grande. Você concorda comigo, Cassi? Tem Tem uma mais distância. etapas aí. Ainda tem mais etapas. Não dá para pular as coisas. E o Marquês de Sade e vários outros autores depois foram responsáveis por transmutar as coisas em teorias dos vícios. Então foram criadas teorias dos vícios. Né? A gente mencionou, por exemplo, lá 120 dias de Sodoma, né? Que é o livro do Marquês de Sade. Salvo engano, o nome do filme é Saló. É isso, ô Cacique? O filme? Uhum, sim. E foi baseado num livro do Marquês de Sade. Por isso que nós já falamos anteriormente que os livros são mais importantes do que os filmes. Porque os filmes são baseados em livros. Certo? E os livros cruzam os tempos. Provavelmente logo alguém vai ter uma ideia aí de fazer um reboot aí
dos 120 dias de Sodoma. Não vai demorar muito. O Marquês de Sade, então, foi um dos principais precursores aí da ideia de racionalizar os vícios, principalmente os vícios sexuais, com aqueles argumentos que hoje são bem batidos, né? A igreja está errada, faça o que te der na telha, ninguém pode te julgar por causa das suas ações. E eu digo que o Marquês de Sade tem certa importância, porque, por exemplo, o Nietzsche foi um leitor ávido do Marquês de Sade, né? Ou seja, o Marquês de Sade influenciou uma geração. Influenciou uma geração. E Nietzsche influenciou, assim como o Sade influenciou Nietzsche, Nietzsche influenciou outras pessoas. Freud foi influenciado por outros autores, que o Freud influenciou vários autores da atualidade. Então aí você tem um conjunto de vários pensadores que têm uma linha de raciocínio muito parecida em alguns pontos, né? Tem suas discordâncias, mas no pior eles concordam. No frigir dos ovos não faz muita diferença. Então você tem Marquês de Sade, Nietzsche, Simone de Beauvoir, Rousseau, Freud, todos batendo na mesma tecla. E aí você vê o homem moderno que tem acesso em qualquer livraria, tem acesso a estes autores mais modernos, Nietzsche, Freud, Foucault, toda essa galera aí. E ele começa a desenvolver interesse por essas pessoas, porque eles se citam em suas obras. E ele percebe que todos esses intelectuais que são valorizados pelo professor dele da faculdade, pelo professor da escola, todos concordam em alguns assuntos que os coleguinhas dele também concordam. Ou seja, se esse rapaz tinha uma certa dualidade sobre homossexualismo e sodomia, e ele vê que os autores as pessoas que ele admiram também, concordam com aquilo, a chance desse cara aderir ao discurso é muito grande. Fora toda a mídia, né? Enfim. Mas primeiro a gente tá fazendo o diagnóstico da coisa. Então, as teorias. De onde são tiradas? Quem incentiva os cientistas? Os cientistas também já passaram pela escola, cara, pelas faculdades. As ideias foram tiradas de algum lugar. Então você tinha a parte filosófica e teorizada. Você tinha homens ali que no máximo faziam estudos sociais. Mas nós vivemos na era o iluminismo foi a era de iluminar a sociedade a partir da ciência, né? E não apenas em ciências humanas, mas ciências biológicas, ciências exatas. Então você vai trazer várias pesquisas ou manipuladas ou não, que aparentemente as pessoas ficam mais felizes quando fazem sexo fora do casamento e coisas do gênero. Trazendo um pouco mais para tempos mais modernos, século XVIII, século XIX, você vê o surgimento de teóricos que se inspiraram nesses autores. Já ouviu falar sobre behaviorismo, Cassi? Sim. Todo Eu enchi o estudante... saco com isso. E todo mundo se achava muito inteligente ao tentar definir as pessoas através dos comportamentos. Eu ficava puto com isso. Vocês só estão no ensino médio, porra. Para com isso. Até no ensino médio foi comentado isso. É, porque existe uma coisa chamada redação do Enem, onde todo mundo passa a entrar em contato com filosofias e pensamentos da qual você não tem idade para dominar ou sequer entender, e no entanto vai ter que usar isso numa porra de uma redação, nem que seja numa única citação. Então, aqueles que se prestavam a ir um pouco mais adentro do assunto acabavam entrando em uma piscina de lodo da qual não conseguiam sair. Então, dali vinham os caras que tinham lido Freud e pronto, foda-se, entendi porque eu odeio meu pai. E aí tinha a galera que lia Simone de Beauvoir e que entrava numa cruzada contra homem. E por último, tinha o pessoal que lia Nietzsche e começava a falar: "Tá bom, não, acho que a realidade é triste, é cinzenta e é isso aí mesmo, não tem Vou me cura pra matar, nada, não vou me entendi. matar". Exatamente. Você olha pro abismo e o abismo te olha de "Olha de volta. volta pra você". Puta que pariu. Mas beleza. Então, né,
Aparentemente isso até no ensino médio já vem sendo disseminado, mas todos os estudantes de psicologia e de pedagogia em geral, quando eu digo pedagogia, são os estudantes de qualquer licenciatura, matemática, física, português, seja qual for a licenciatura, eles vão ter essa disciplina de psicopedagogia. E também na pedagogia, na psicologia, eles também estudam isso, obviamente. E aí que tá o problema. Volta aquela questão. Por mais que você ignore os sinais, as pessoas que vão te ensinar alguma coisa, ou que vão ser seus chefes no trabalho, não ignoram essas coisas. Eles não ignoram. Por mais que você ignore, eles vão aplicar isso no seu trabalho, eles vão aplicar isso na faculdade, enfim. Então, a teoria behaviorista, basicamente, é o quê? É um dos próprios autores, né? O John e o Skinner, eles definem como controlar e prever comportamentos. Isso por si só já me parece algo meio satânico. Não sei, só acho. Porque essa não era nenhuma pretensão divina. Mas vemos que tem certos seres humanos que querem prever comportamentos e não só prever, como controlar esses pensamentos e esses comportamentos. Porque o comportamento nada mais é que um pensamento prévio. Imagino que as pessoas, pelo menos em algum grau, elas pensam antes de fazer as coisas, né? Em algum grau. Essa história de você não pensa antes de fazer, talvez não pensa com sinceridade, mas pensou. Então, essa teoria behaviorista, por mais que já existissem coisas parecidas já sendo aplicadas, tem que entender que esses caras foram os responsáveis por organizar a coisa e disseminar. Não quer dizer que ninguém antes do Marquês de Sade tentou racionalizar o sexo e os vícios. Quer dizer que esse foi o cara que organizou a coisa e disseminou. E o mesmo vale aqui pro Skinner e pro John. E isso, os caras são cientistas, e isso foi aplicado amplamente em toda a ciência moderna. Quantas vezes vocês viram aqueles desenhos animados e filmes que mostra lá, você dá um choque no ratinho, pro Puta ratinho... merda! Sim, cara. Sim, Aquilo é sim. teoria behaviorista, cara. Você tá analisando o comportamento, você dá um estímulo e analisa aquele comportamento. Agora você consegue prever, bom, então toda vez que der um estímulo ou visual, ou der um estímulo físico de dor, o rato provavelmente vai fazer isso. Se ele sentir dor, provavelmente ele não vai atrás da comida por esse caminho. Ele vai pelo outro caminho. Estou dando exemplo, só para a galera entender melhor. Só que é inocência achar que isso vai parar em ratos. Por que você quer controlar o comportamento do rato? Se aquilo não é para ser aplicado em seres humanos depois. E aí que eu trago... Agora vocês vão entender porque eu encho o saco de vocês para ler o livro do Pascoal Bernardin, Maquiavel Pedagogo. Porque os 2 primeiros capítulos são direcionados para falar sobre estudos para controlar e prever comportamentos. Estudos do século XIX. Por exemplo, vou citar o exemplo de uns estudos que está presente no livro do Pascoal Bernardin, que é basicamente o quê? Colocaram chamaram um professor para participar, né? Explicaram para esse professor como ia funcionar a pesquisa ali e colocaram o professor como cobaia e exemplo para ele entender melhor o que ia acontecer ali. Então, professor, toda vez que o cidadão responder a pergunta de maneira errada, ele vai tomar esse choque aqui, ó. Vamos aplicar o choque no senhor para você entender e sentir o que ele irá sentir. Aí dava um choque ali com voltagem baixa. E aí, o professor, tudo bem, não é? Eu entendo. Os caras explicavam, assim, de maneira bem rasa os objetivos do estudo, explicavam melhor os métodos. Porque eles acreditavam, eles têm isso na ciência, que se você explica o objetivo do estudo, provavelmente os participantes
de maneira inconsciente, podem roubar ali. Dar a velha roubadinha na academia, sabe? Está roubando. Mais ou menos Entendi. isso daí. Podem manipular o resultado. De forma consciente ou inconsciente. Beleza. Faziam umas perguntas pros cidadãos lá, e pô, os caras erravam e davam um choque. Só que o que não era passado pro professor? O choque, o cidadão que tava lá, a cobaia, que tava sendo aplicado, ele não tomava choque nenhum. Ele não tomava choque. Mas era basicamente um ator que falava assim, olha, na pergunta 1, a gente vai simular um choque de 20 volts. E aí você vai ter que só fazer uma careta. Aí na pergunta 2, você vai fazer uma reclamação verbal. Na 3, você vai considerar a ideia de parar. Aí na quinta, sei lá, até chegar num ponto que o cara fala assim, não, eu quero encerrar isso daqui, eu não aguento mais. Só que só quem tem o poder de falar pra parar é o professor. É o professor que pode falar assim, a gente tem que parar. Tanto que, assim, toda vez que ia chegando nas últimas perguntas, eles olhavam pro professor, e aí, professor, temos que parar, não sei o quê. Professor, não, continua. Até chegar o ponto que o próprio professor falou assim, não, a gente tem que parar. Só que os caras usavam todo um discurso preparado, falando assim, não, mas nós temos que continuar. Quando o professor insistia demais, ele falava, nós temos que continuar. O professor se calava e continuava. Ou seja, você está condicionando um cara a aplicar dor em pessoas e não sentir remorso. Você nem sabe o objetivo daquilo. Mas porque é uma autoridade que está fazendo aquilo. Ou seja, qual que é o objetivo? Submissão à autoridade. Esse era o professor não entendeu que ele que era a cobaia. E não o cidadão que estava lá tomando pseudochoques. Ele que estava sendo manipulado. Eu acho que esse sentimento de submissão à autoridade é aquilo que toma hoje toda a comunidade científica. Porque qualquer maluco que queira fazer um trabalho científico dentro de determinada área, vai citar o exemplo aqui da última pandemia, em que vai contra a narrativa geral, ele tá completamente fodido. Sim, e o exemplo que você deu foi perfeito. A pessoa tava vendo ali vários sinais. Meu, cara, a galera tá perdendo emprego, velho. E eu acho que. Ah, não, mas. Aí alguém. Toda vez que tinha um sentimento de culpa e remorso e temos que voltar atrás, Exatamente. vinha alguém e falava assim: não. Primeiro é o discurso mais leve, não, pessoal, defender. Né? Aí até que chega no discurso, chega o ponto dos jornalistas te atacando. Como assim? Você quer que abram as lojas? Você é louco? Você é um genocida. Entendeu? Tem um grau. Por isso que eu falo. Entender isso daqui não é que ser conspiracionista, como eles dizem. Você está entendendo a realidade. É uma estratégia deles te acusar de conspiracionista. Obviamente que tem que ser ponderado, né? Tem que ponderar as coisas. Por isso que quantas vezes nós já falamos, Cacique, sobre o relato sincero da realidade? Quantas vezes nós falamos isso? Quantas vezes nós falamos que nós não queremos cair no falatório geral e queremos enxergar a realidade como de fato ela é, independente se nós gostamos ou não? Quantas vezes nós repetimos isso daqui? Tem um motivo. Mas agora entenderam o motivo de ler o livro do Pascoal Bernardet. Isso aí deve ter PDF de graça na internet, pô. Pelo menos ler os 2 primeiros capítulos para vocês saberem o que está sendo dito aqui. Essa história de você racionalizar os vícios, né? Teorizar os vícios, você pegar... Porque isso já existia, por exemplo, você vai ver os grandes doutores da igreja, né? O Santo Agostinho, que nas confissões... e principalmente, talvez até superior ao Santo Agostinho, São Tomás, em no tratado falando sobre os pecados capitais. Aquilo está teorizando o vício no sentido de mostrar que é uma coisa depravada que não deve ser repetida. A gente tem que entender que estes intelectuais que foram mencionados aqui, que influenciam no mundo atual e vão influenciar nos próximos anos e talvez séculos, eles tentaram racionalizar a coisa tentando tirar toda a culpa de quem praticava isso. Porque não tem nada que revolte mais a sociedade moderna do que um homem que é depravado, mas que
tem o sentimento de culpa e fala para as pessoas não fazerem isso. Que condena esse tipo de vida. Não tem nada pior para eles do que esse cara. Porque é o cara que, assim, pô, velho. É por isso que da importância do Santo Agostinho. O cara passou por muita coisa e passou o resto da vida tentando mostrar que aquele estilo de vida era muito ruim. Ou seja, você tem um cara que passou por essas misérias falando que isso é ruim, que gera danos às vezes irreversíveis. Em quem que você vai acreditar? Você vai acreditar na mulher lá com 7 gatos, cabelo colorido e cheia de faz tratamento mental e às vezes de doenças degenerativas crônicas por causa da vida sexual libertina que ela levou? Você vai acreditar no Santo Agostinho? Beleza. Outra coisa que deve ser levada em consideração, que até a gente mencionou lá com o Saquarema, é que tem vários desses caras que foram influenciados por esses intelectuais, eles viraram diretores. Eles viraram escritores de romances, de ficções científicas, que viraram filmes. Né? E qual que é o perigo disso? Vamos dar um exemplo aqui. Santo Agostinho e Karl Marx, Freud. Em qual grau nós não podemos dizer que a experiência extraconjugal que o Freud teve com a cunhada dele não influenciou na teoria do Édipo? Exatamente. Em E aí, qual grau nós podemos falar isso? aí o cara vai lá, comete um ato de desgraça, transforma aquilo em teoria, e você passa tendo que lidar pelas próximas décadas com a filha da puta, com o cabelo do Pachola, olhando pra você e falando assim: ah, não, isso é complexo de Édipo, para com essa merda aí. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Entende? E aí que tá. Por que então que nós não devemos dar muita atenção para a vida do Santo Agostinho antes da conversão e temos que dar atenção para a vida pregressa de Freud, para a vida íntima de Marx? Por que que nós não devemos... Quantas vezes você já escutou isso, Cacique? Temos que separar a vida íntima do trabalho intelectual. Opa, isso é perigoso. Volta aquela questão, não tem mal nenhum. Ele fez colaborações para a comunidade científica. Qual que é a diferença? Santo Agostinho se arrependeu em vida e escreveu sobre seus erros. E nunca tentou transformá-los em virtudes. Agora, Freud, Marx, que tem uma fama aí de... O mais próximo de proletário que ele chegou foi da empregada, que ele não pagava ainda e ainda abusava sexualmente ao ponto de ter um filho que ele nem assumiu. Em algum momento você viu o Marx se redimindo desses erros? Então essa é a grande diferença. Um intelectual que busca a verdade, que tem desejo pela verdade, e o outro que condiciona o desejo dele, a verdade em relação ao desejo. E isso é muito perigoso. Daí que surgem as teorias de transformar o vício em algo virtuoso. E é por isso que hoje, ouvinte, você vê muitas prostitutas e atrizes pornográficas indo em podcasts e falando sobre a vida íntima dela abertamente, sem medo de censura nenhuma. Foi porque esse incentivo já existe desde o iluminismo. Só foi piorando. As pessoas viram a brecha da libertação sexual e agora, a partir dali, elas foram só se aprofundando, ramificando e criando pseudomovimentos. Porque é uma ilusão achar que o feminismo é um movimento. O feminismo em si não é um movimento, ele é um tentáculo de ordens luciferinas. Ele é só um tentáculo que causa vários danos. Mas é só um meio apenas. Você não vai conseguir explicar toda a realidade ou todo o problema a partir deste único meio. E aí, beleza, a gente mencionou que esses intelectuais
influenciaram muita gente, que as universidades ensinam isso, e esses caras se formam, eles viram professores, eles viram terapeutas, psicoterapeutas, psicólogos. Agora tá piorando, né? Porque tem gente que pode medicar as outras, né? Pode passar receitas médicas. Então, tem os psiquiatras também indo para essa linha de psicoterapeuta, perdão, essa linha behaviorista também, com peninha das pessoas, tal. E qual que é o problema disso? Por exemplo, seus filhos vão para a escola. Seus filhos vão, talvez até tenha gente que tenha filho ou que ela mesma já tenha feito algum tratamento psicológico. Qual a chance dessa galera não ter feito uma espécie de manipulação, reprogramação em vocês? Quantas vezes você já ouviu, Cacique, alguma garota falando que teve algum episódio de abuso na sua infância? O próprio ciclo, né, de trocar de terapeuta, de trocar de psicóloga o tempo inteiro, frequentemente, na solução do seu problema, né, para tentar achar alguém que possa te compreender, já é um indício de que provavelmente você foi lavado. Justamente porque se você tivesse entrado em contato com alguém que fosse capaz o suficiente de resolver o seu problema, né, você já não precisaria, você já teria parado no primeiro psicólogo que você foi. Talvez, o primeiro não deu certo, poderia ser incompetência, no segundo você já conseguia resolver. Mas o que acontece? Não só pela decadência do nível profissional dessa galera, que hoje é evidente, a maioria dos caras não tem cabeça para exercer essa área, mas também porque já não se trata mais de você conseguir solucionar os problemas que a pessoa tem e tentar ajudá-la a ter uma vida melhor. Não, não. Os caras estão lá para ganhar dinheiro. Então, quanto mais problemas você tiver, quanto mais consultas você precisar, melhor para eles. Então, nenhum deles vai resolver o seu problema. Eles vão simplesmente continuar te dopando, te dopando, te dopando, te dopando. Até que você acreditar que os problemas que você tem não são problemas. São coisas normais, são coisas comuns. Todo mundo tem, todo mundo sofre. E tá tudo bem você tentar superar esse tipo de coisa através de pílulas, né? Você conhece alguém que teve alta? Não, porra, bem dito. Nunca conheci um filho da puta que tivesse alta. Nunca, nunca, nunca nem vi, nunca nem vi. Pelo contrário, eu vi os caras migrando de psicólogo pra psiquiatra e os caras putos com o psiquiatra que o psiquiatra não tava dando o remédio que ele queria. Foi a Pois única é. coisa que eu vi, mas alta, nunca vi ninguém tomar, cara. Esses psicoterapeutas aí, eles encorajam os pacientes adultos a atribuírem qualquer um dos seus sintomas, ou pelo menos uma larga gama de sintomas aí da, da memória inconsciente, eles terem sido abusados sexualmente por homens quando crianças, independente se o paciente é homem ou mulher. Ou seja, não precisa que este episódio, porque a gente tem que concordar aqui que o abuso infantil é uma maneira de você fragmentar uma pessoa e causar danos às vezes irreversíveis. Mas quando isso não acontece, nada impede dessas pessoas criarem essa memória na sua cabeça. E como é uma coisa que aconteceu há muitos anos, você já é um adulto, como você vai conseguir? E nós temos um senso histórico da nossa própria vida horrível, horrível. É horrível. Qual A a chance de Stasi, você realmente saber se aquilo de fato aconteceu ou não? lembra da Ele Stasi? A Stasi, o serviço de inteligência da Alemanha Oriental? hã? Ela tinha um método, uma ferramenta que era semelhante a essa questão de você criar novas memórias na cabeça da pessoa. Como assim? Eles entravam nos apartamentos dos dissidentes e mudavam as coisas de lugar. Mudava talher, mudava escova de dente, mudava perfume, esvaziava a geladeira. Coisas que a pessoa usava no dia a dia, no outro dia estavam completamente diferentes. E pouco a pouco, aqueles que não achavam que estavam ficando loucos, acreditavam que, na verdade, o sofá sempre esteve ali, nunca mudou de lugar. Ou então pensou assim, que a caneta ou o quadro da casa dele sempre foi daquele jeito, como na verdade Uhum. não era, entendeu. Ou seja, se os caras conseguiam fazer aquilo manualmente, o que que não rola numa conversa, entendeu, num ambiente fechado, A longo prazo. a longo prazo.
o que que não se pode ser colocado na cabeça de uma pessoa dessa maneira, entendeu? Sim. Daí surge a ideia lá das doenças de atenção, que a gente comentou na nossa conversa de ontem, que as pessoas não percebem, mas nós temos problemas de atenção. O que o Cacique mencionou, a prova viva disso. Como que a maioria das pessoas não pararam para pensar e falaram assim: não, alguém entrou na minha casa e mexeu nas coisas. Alguém entrou aqui. Isso não estava aqui, isto sempre foi aqui, porque eu coloquei aqui e não veio ninguém na minha casa que eu conheço, pelo menos não veio. Então alguém invadiu minha casa e mexeu nisso aqui. Eu dei um exemplo, aí todo mundo acha que é bobinho, né? Que foi um exercício que um professor passou para os alunos, e que era basicamente que você pegar um objeto, você acordou, tomou banho ali, tomou um café, você vai dedicar 10 minutos do seu dia para observar um objeto. Você vai ver a sua tolerância baixa em ficar observando um objeto de maneira concentrada por alguns minutos. Você não consegue. Começa a vir vários. Como o nosso imaginário é muito poluído por causa dos filmes e músicas e estímulos sensoriais do mundo moderno que nós temos, nosso imaginário nos conduz para várias coisas que nada tem a ver com aquilo que nós nos propomos a fazer naquele momento. Por exemplo, quantas vezes você está na missa e seu pensamento está totalmente longe em coisas de Deus? Você acha que isso é normal? Você acha que, não, mas é que eu tenho problemas de. Mas isso é normal, todo mundo tem. Tudo bem que uma boa parte da população tem isso mesmo, mas você acha realmente que isso é normal? Que toda a gente foi assim, desde que o mundo é mundo? Será? E será que isso não pode. E aí vem a informação melhor. Será que isso pode ser mudado? Será que tem alguma maneira de eu remediar isso, pelo menos? Talvez eu não me cure, mas eu posso remediar? Existe. Existe. Então também não adianta você entrar em pânico. Entrar em pânico e surtar, porque isso é uma coisa feminina. Você tem que encarar o problema. É isso que Deus espera de você. Um homem adulto, encarando os problemas do seu tempo. Tá. Então nós sabemos que os profissionais foram influenciados por esses autores, por esses intelectuais. E não somente os profissionais. Os profissionais, digamos assim, das áreas da ciência biológica e ciências exatas, mas também os profissionais do entretenimento, profissionais da cultura em geral. Daí que vem um cidadão, por exemplo, o Alan Moore, que foi um cara que fez um bocado de filme aí que muita gente gosta Ele bastante. ele é um daqueles casos do: "Ah, não, eu consigo separar o autor da obra". Beleza, ele escreve algumas coisas que são boas, de fato, acho maneiro. Só que ele é completamente maluquinho da cabeça, ele adora um deus serpente, entendeu. Então assim, E- essa loucura dele invariavelmente vaza para aquilo que ele escreve. Se isso torna as coisas que ele escreve boas, eu não tenho tanta certeza assim. As que provavelmente devem influenciar uma galera a tomar certas decisões erradas na vida, acaba acontecendo que sim, entendeu? sim. E o Alan Moore só foi um exemplo. Alan Moore fez aí, foi o criador do Watchmen, daquele filme sobre anjos e demônios lá, que o pessoal gosta bastante, com Constantine. Sim. Ele fez muitos filmes. Eu acho que ele tem, assim, as histórias dele, né, inspiraram vários filmes. Cerca de 30 filmes, e muito conhecidos. E não somente, não para por aí, não para só na parte cinematográfica. Quando nós falamos de Hollywood, e nós já falamos em vários episódios sobre Hollywood, a gente sempre fala em todo o mercado audiovisual mundial, não só americano. Até porque Hollywood expande seus tentáculos para vários lugares, né? É o mundo americanizado, né? Vê A o mídia, cine... né, ela toma conta de toda a mídia. Se você, que nem quantas séries e filmes asiáticos hoje em dia que são basicamente filmes americanos com asiáticos, com Porra, atores asiáticos, mas exatamente, exatamente. A mina me chega com: "Ai, ai, eu amo doramas, porque doramas são tudo de bom". Porra, é a mesma coisa.
É receita de um filme de Hollywood, mais amenizado, né, mais amenizado, só que com asiático. Acabou. Exatamente. Até antes de dar continuidade nessa linha, vou mencionar uma coisa que lembra que, assim, que a gente até comentou sobre isso? Como um cara, certa vez no Twitter, ele falou sobre como alguns episódios das séries da Netflix os roteiros eram feitos, uma parte do roteiro era feita por algoritmos. Sim, 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 sim. Ou seja, basicamente teoria behaviorista. Os caras analisaram o comportamento das pessoas, ó, na altura de 10 minutos de cada episódio, as pessoas estão comentando muito sobre uma música que foi colocada naquele momento, né? Ou também você consegue pegar dados de, por exemplo, tem, tem gente que abandona uma série se a série não for boa até o terceiro episódio. Se a série se não for muito legal esses 3 primeiros episódios, os caras saem fora. Então você tem que fazer as pessoas pegarem gosto por aquilo nos 3 primeiros episódios. E se o restante for ruim, mesmo assim a galera vai se interessar porque quer saber como acaba. Então tem essa parte também da galera da computação que é responsável também pelas manipulações, né? Mas voltando à questão de Hollywood, que não se restringe somente aos filmes, mas que também é aplicado nas músicas. Eu lembro de certa vez eu estava lendo acho que foi, não lembro se foi Dostoiévski ou se foi um livro do Tolstói. Foi de Tolstói. Que ele fala da sonata que é aquele livro Sonata de Kreutzer, Sim. que ele basicamente faz uma menção a partir de um personagem, obviamente, do protagonista. Ele faz uma menção de como a, a sonata, salvo engano, essa sonata é do Beethoven, né? De como essa sonata ela fazia com que a esposa dele tivesse inclinações eróticas. Porque é inegável. Quando, por exemplo, no caso do Beethoven, fazendo a Moonlight lá, aquilo traz sentimentos tristes pra você. Você acha que o Beethoven estava num momento muito feliz da vida dele quando ele Quando fez ele aquilo? estava compondo aquilo ali, não, não estava, não estava, não Ou ele estava. estava, por mais que toda a vida dele estivesse tudo encaixado, internamente ele estava com alguns dilemas. Ele estava um pouco melancólico. E quem escuta, por mais que você não fique muito triste, você começa a pensar em coisas que, de maneira geral, tende a levar as pessoas para pensamentos mais tristes. De repente você fica pensando, nossa, o que será do futuro? Será que eu vou morrer cedo? Não sei, estou dando exemplos do que as pessoas podem pensar ouvindo esse tipo de coisa. E, Salvo obviamente, engano, existe uma corrente, né, literária, não sei se era o arcadismo, que ele brincava com a seguinte noção, de que não tinha a poesia escrita, ela não tinha que ter sentimento. Ela tinha que ser bem estruturada e tudo mais, bem escrita, bem feita, e o sentimento ficava por conta daquele que estava lendo. Só que é meio impossível, porque aquilo que você produz, você coloca um pouco da sua essência, né, da sua sim, perspectiva daquilo que você tá fazendo ali. Então, creio eu que, ainda que você tentasse fazer alguma coisa de extremamente fria e seca, não ia ter como. Haveria ali algum traço daquilo que você estava sentindo, entendeu? E isso ocorre, principalmente em música. Eu creio que isso ocorre com muita frequência em música. sim. E daí que surge aquela ideia que o e aí vai uma recomendação de quem para quem ainda não ouviu lá a conversa do Viriato com Saquarema, que eles mencionaram a questão da CIA e das instituições humanas, autoridades americanas, tiveram aquela incrível ideia do, do projeto Monarca e MK Ultra. Porque a música, ela é muito poderosa, é uma ferramenta muito poderosa, assim como os filmes, os livros, são ferramentas muito poderosas. Daí que surge até aquelas teorias, né, de podemos confiar piamente em Aldous Huxley ou no Orwell, ou será também que eles tiveram algum tipo de financiamento para escrever as coisas que escreveram? Eu acho que é só você pensar na consequência prática disso na realidade. Hoje todo mundo usa
essas distopias para tentar descrever o mundo que a gente tá, só que isso não causou um impacto significativo a ponto da galera se rebelar contra tudo aquilo que tá acontecendo. Então, tipo assim, o filho da puta me saca a porra do livro do Orwell e fala: "Haha, é igual como tá no livro", e só isso. Acabou, ele volta pro lugar dele. Simples É uma assim. revolta momentânea, né? Exatamente. Então, tipo, se fosse realmente um problema, ele não existiria, entendeu? Ele seria proibido, e não é. Talvez, Cacique, a gente sofra, ah, no estado atual das coisas, a gente sofra aquela ideia de assim, a maioria das pessoas sabe que tudo está uma merda, mas ninguém realmente quer fazer alguma coisa. Ninguém tá falando pra você ir pra rua com uma arma ou algo do gênero, mas ninguém quer fazer algo realmente útil pra colaborar com alguma mudança efetiva. E isso já começa da própria vida. Ah, o cara escuta, por exemplo, esse podcast ou qualquer outra aí, outra conversa, e tem várias insights, porque esse é o objetivo das conversas, você sair com boas ideias. Essa que é a ideia, sair com referências, sair com coisas pra ler, coisas pra assistir, coisas pra refletir. Essa é a ideia das conversas, desde que o mundo é mundo. Se isso já aconteceu aqui, já tá valendo a pena. Exato. Só que as pessoas têm esse sentimento, mas passa 2 minutos, ela esquece tudo que foi dito aqui, ou dito em qualquer outro lugar, e tem jogo do Mengão, é mais importante. Vou deixar para depois. Isso é Todo uma res coisa que eu todo tenho. respeito ao Daniel Vinícius, Daniel Vinícius, gostamos de você. Só que é aquilo, cara. É. Por isso que eu admiro muito, por exemplo, o Santo Afonso, e o livro A Preparação para a Morte, que ele bate a todo momento na ideia de que nós temos muito pouco tempo. E volta aquela questão que nós falamos em outras conversas, que nós podemos morrer a qualquer momento. Você realmente leva a sério essa ideia de morrer a qualquer momento? Até quando você vai deixar para amanhã? Agora é o momento quase coach. Nós realmente podemos morrer a qualquer momento. Eu estava conversando com o pessoal lá, o 6K e o PG, e o PG comentou que ele tinha essa ideia, mas porque ele sofreu uma coisa muito impactante na vida dele. Como ele falou isso publicamente, eu também vou mencionar aqui. Que ele perdeu o pai dele num ataque fulminante. O pai dele era jovem. Então, esse cara, ele precisou de uma coisa muito impactante na vida dele para ele passar a crer que nós podemos ir a qualquer momento. Mas a maioria das pessoas não vão ter essa coisa impactante e às vezes vão ter e não vão se dar conta da coisa. Ou vão fazer a mesma coisa que a gente está comentando aqui, que é brevemente falar assim, meu, posso morrer a qualquer momento, mas passam-se anos e nada acontece com ele, aí ele ignora a ideia de novo. Ah, aconteceu com meu pai, mas não vai acontecer comigo. Meu pai foi um caso isolado. Então, essa ideia de deixar para depois é muito problemática. Mas voltando para a influência da música. E esse negócio de psyops aí, manipulação mental, governamental. Então, bom, aplicar isso em cada cidadão é uma coisa muito difícil, porque nem todo mundo vai lá no terapeuta, nem todo mundo. As pessoas têm religião. Então, tem pessoas, por incrível que pareça, que a religião é a coisa mais importante nesse mundo. Tem pessoas que levam a religião a sério. Então, quando o professor vir com ideias lá satanistas, o cara não vai cair no bait da coisa. Não fala pra ele frequentar outras religiões, que ele tem que ser esotérico, gnóstico. Ele não vai cair nesse Ecumênico. bait. Ecumênico, ele não vai cair nesse bait aí porque ele tem coisas muito bem fixadas em sua mente e seus pais têm o trabalho de fixar todos os dias, de reafirmar essas coisas. Todos os dias. Ele tem um ciclo de amigos ali que também são bons. Então, o que você vai fazer? Bom, corromper cada indivíduo é uma coisa muito difícil. Mas e se a gente levar para o grande público? Fizermos pequenos testes laboratoriais. E se levarmos isso para o grande público? Como vamos fazer para aplicar isso no grande público? De maneira que seja barata e às vezes talvez até lucrativa. Como no passado eles sabiam que os intelectuais eram eram e ainda são muito importantes, só que esse negócio de ler livro tá caindo no esquecimento, o pessoal gosta mesmo de resumo essas coisas e veio aquela a partir da década de 60 ali o cinema
passou a ser muito valorizado, os artistas, os músicos passaram a ser muito valorizados. O que a gente tem que fazer agora? Aplicar as teorias dos intelectuais, dos filósofos e dos cientistas. Nós temos que aplicar isso em pessoas que têm um poder de voz muito grande, que as pessoas que têm um certo carisma e que as pessoas vão escutar invariavelmente. Daí que surge a ideia de cooptar figuras políticas, cooptar artistas para fazer esse serviço. Às vezes escolhem pessoas que vêm de famílias muito pobres ou famílias normais, e às vezes também escolhem de famílias muito importantes, que já fazem parte desse sistema há muitos anos. Por exemplo, tem aquelas teorias, né, falando sobre e isso foi a público, as pessoas acham facilmente a relação distante, mas ainda que distante, existe essa relação sanguínea entre os presidentes americanos. Você já viu sobre isso, Cacique? Já ouvi falar. Mesmo que distante, existe uma relação entre o Obama, família Kennedy, e outras famílias. Muito distante, mas de maneira estranha. Isso os americanos até, em certo grau, aceitam. Existem várias matérias sobre isso, várias matérias americanas. Então isso não é uma teoria da conspiração mais. É uma coisa aceita pelo grande público. E nós sabemos que, infelizmente, uma coisa só passa a ser vista como verdade quando a maioria das pessoas aceitam o discurso. Beleza. Então, começaram a aplicar isso nos artistas. E nem sei como que eles escolhem isso. Geralmente vão escolher pessoas que passaram por algum tipo de trauma, que foi o que nós falamos aqui. E é engraçado, Cacique, porque eles usam isso até em filmes, né, para banalizar a coisa. Quantos filmes você conhece de um cara que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que todo mundo conhece, o Batman. Por que o Batman se tornou o Batman? Por que o Bruce Wayne virou o Batman? Só tem um motivo para ele ter se tornado o Batman. Qual foi, Cacique? Terem matado a família dele. Na frente dele. Causaram um trauma gigantesco. Mas tem gente que nasceu pra coisa. Tá no código genético. Superman. Então tem várias variantes da coisa dentro do próprio mecanismo, eles expõem certas coisas. Então, às vezes eles vão cooptar certos artistas que tiveram alguns traumas, e eles têm acesso às informações. Nós sabemos que os Estados Unidos é um dos países que mais monitoram os seus cidadãos. Se eu estiver errado, você pode me corrigir, Cassi? Não, provavelmente deve ser. Provavelmente deve ser. Se não é o primeiro, tá entre o top 5 lá. Então eles conhecem muito bem a vida, tem certa facilidade. E hoje em dia também não é nem muito difícil, porque se você acessar o Facebook das pessoas, você sabe lá onde ela nasceu, Exatamente. as cidades que ela já morou, o nome do cachorro. Os caras tiram foto praticamente botando o CPF, RG, o endereço do cara lá. Então, não Caralho. é muito difícil, não é muito difícil de saber. Então eles tentam cooptar essas pessoas que já passaram por traumas e que são talentosas. E se ela não passou por um trauma, não tem problema. Nós podemos fabricar um pra você. Nós podemos te traumatizar. E aí você cresce com aquele sentimento de revolta. Se você acha que um homem te abusou na infância, qual a chance de você crescer revoltada com todos os homens e achar que eles são potenciais abusadores? Se você ouvir, por exemplo, as músicas, e agora a gente vai entrar na parte dos artistas que passaram por esses traumas, lógico que não tem como eu trazer pra você aqui. Olha só, hackeei a CIA e eu tenho todos os documentos aqui, provando que no dia 13 de abril, a Beyoncé... Meio-dia, 13 de abril, meio-dia, ela passou mal. Ela passou mal e foi para um hospital peculiar, onde vários artistas também passaram, e depois ela saiu de lá com uma personalidade um pouco diferente. Mas, por exemplo, se você escutar as músicas atuais, ou um pouco mais recentes da Beyoncé, todas falam sobre uma espécie de deusa feminina, das mulheres dominando o mundo, da God is a importância da woman, né? mulher. Aí, ó. E isso não é por acaso. Isso não é por acaso. E aí que tá. Quantas mulheres negras se inspiram na Beyoncé? Vê ela como exemplo. Porra, aí você entrou num ponto que é foda.
nunca conheci uma que não fizesse. Tipo assim, não só americana, né, mas a pra viado e mulher degenerada no Brasil, cara, esse tipo de artista é uma deidade, não tem como. Eles tratam ela como uma divindade, como E, alguém ele, adorada. e eles têm fases. Tem fases. Tem, Por tem. exemplo, outro exemplo aqui que eu citei na nossa conversa, a Mariah Carey. Ela teve a fase dela mais conservadora protestante. E quantas conservadoras, em aspas, vamos usar o termo que as pessoas usam, não quer dizer que eu ache que eles são Uhum. conservadores, mas que os conservadores, principalmente americanos, as conservadoras americanas que frequentavam as denominações de lá, principalmente a denominação que ela se identificava e que seguia, viram nela um exemplo de mulher a ser seguida. E quantas não se transformaram quando ela também se transformou? Quando ela teve uma cisão com um senhor lá que era muito influente na indústria, e quando ela teve a cisão, parece que o cara fez uma espécie de vingança com ela, e ela fechou contrato com outro empresário, e esse empresário passou um discurso de libertação sexual para ela, né? Fez uma reprogramação, e ela chegou com esse novo discurso de libertação sexual. Então, quantas pessoas que a admiravam não continuaram a admirá-la? Porque isso a gente lembra quando a gente mencionou no episódio anterior a tríade lá da Disney, que é a Demi Lovato, a Miley e aquela outra que namorou com Justin Bieber. A Selena Gomez. Ah, essa foi a menos pior, talvez, delas, mas eu já vi que também ela já tá se aventurando no bissexualismo. Mas quantas pessoas, até falei isso numa música, quantas meninas sonharam em ser doce como Hannah Montana, mas se perderam como a Miley Cyrus? Acompanharam ela nessa mudança. Porque é isso que acontece. As pessoas vão. Vou dar um exemplo mais prático. Aquele cidadão que hoje está com pouco cabelo e que um dia admirou o professor Olavo, e seus inscritos admiravam o professor Olavo, e quando ele mudou, quantas pessoas deixaram de admirá-lo também? Será que foi porque ele mostrou a verdade para as pessoas ou porque as pessoas gostavam muito dele? O que que você acha? Justamente porque é aquela coisa, essas pessoas, tal como o youtuber lá, tal como a artista em questão, quem os acompanha os enxerga como melhores amigos, entendeu? Como, esse cara aqui é praticamente um amigo meu. Só que ele nunca teve um contato real com a pessoa ali. No entanto, ele vai fazer e vai seguir exatamente aquilo que o seu ídolo fizer, aquilo que o Sim. seu ídolo disser. Então por isso estas merdas acontecem, entendeu? E é uma espécie de você endeusar. Porque nem o que Cristo fala você segue ao pé da letra. Porra, sim, exatamente. E Nem isso. qual que é o problema disso, Cacique? A verdade, ela não envelhece. Ela é sempre nova. Ela é sempre bela. O que Cristo falou quando ele passou por aqui ainda é a mesma coisa hoje. Mais de 2000 anos É o de que tá. história e é a mesma coisa. E agora, o que um artista diz hoje, pode ser que amanhã seja totalmente diferente o que ele defende. Você vai acompanhar Quando o mundo? quando a baterista da Beyoncé vazou dizendo que ela era bruxa, ocorreu um fenômeno interessante, que até um vídeo no YouTube de um programa da Record, de fofoca, em que você vai na aba de comentários ali e você tem uma uma pequena guerra civil entre a galera que tipo: "Ela é bruxa mesmo! Tem que queimar! Vagabunda fez pacto!" E toda A o fanbase vale sim, e todo o vale LGTV da galera lá, dizendo que não, que na verdade não é, que ela é uma artista muito talentosa, que esse tipo de coisa não existe, e que é muito curioso, agora que a é baterista dela inveja. foi demitida e não sei o que e tal, a mulher ir lá e falar esse tipo de coisa. Só que tem um fenômeno mais interessante ainda, que esse é a prova de como a influência de fato funciona, que é a questão da pessoa que diz assim: "Eu sei que no meio artístico tem magia negra, pacto e tudo mais, mas eu separo a Beyoncé artista da Beyoncé que fez pacto". Eu falei: Volta aquela "Caralho, como questão. assim? É a mesma pessoa?". E aí Entendeu? que tá a questão, aquilo que a gente falou, as pessoas que têm o desejo pela verdade
e a verdade condicionada Uhum. a partir do desejo, condicionar sua verdade ao seu desejo. Aí que mora o perigo. Até que ponto o que ela faz musicalmente não, a sua vida íntima não vai, digamos assim, se estendendo para sua vida musical. Aí que tá. E o que as pessoas estão falando, elas não percebem, mas elas mesmas estão aceitando que a pessoa então tem uma dupla personalidade. Então, quando ela é artista, Sim, que é sim, uma sim, coisa que a sim. própria Beyoncé, como você mencionou, e o senhor pode falar Tinha, né? mais a respeito disso, que é o que ela falava sobre aquela quase que uma entidade que O, dominava ela o quando ela entrava alter no ego palco. dela, o alter ego dela assumia ela nos palcos e fora dos palcos ela era a Beyoncé recatada e do lado, entendeu? Ela era mais contida, mas no palco ela era outra coisa, saca? Sensual. Quem... Exatamente, E aí fica a questão, será que ninguém sugestionou isso a ela? Falando pra ela, você é poderosa, você pode ser sexy sem ser vulgar. exatamente, E fizeram com que exatamente. ela obviamente que uma das estratégias da manipulação é não saber que você está sendo manipulado, então em nenhum momento ela vai falar: "Eu me comporto assim porque meu empresário e uns caras com máscaras no rosto e avental numa sala falaram pra mim isso 1 milhão de vezes e passaram cenas pra eu ficar olhando várias vezes e me mostraram 1 milhão de artistas que fazem isso e ganham muito dinheiro com isso". Ela não vai falar isso. E Ela botaram vai um diamante nos meus peitos. Até porque Ai, ai. quando eles começam a falar, porque acontece, né, Cassi, por exemplo, se você pegar algumas músicas da Britney Spears, da Mariah, elas falam sobre alguém, tipo, agora eu vou tacar o foda-se, eu vou ser eu mesma, eu não vou fazer Sim, mais sim. o que eles, nunca fala nomes, mas o que que acontece com essa galera geralmente? Passa-se um tempo, essas pessoas começam, o sucesso começa a cair, essas pessoas começam a ter envolvimentos com drogas, começam a saírem notícias sempre de maneira negativa. Mas tem algo ainda mais engraçado, Eduardo, que a desgraçada adolescente que tá ouvindo essa porra, ela pensa: "Caralho, é literalmente eu, ela tá falando da minha família, eu tenho que fazer isso com a minha família, eu não vou mais obedecer eles, eu vou me libertar deles, eu irei Aí me que vingar tá o deles". puta que pariu. Aí que tá. Não dá pra saber de quem que eles estão falando. Exatamente. Não dá pra saber. Quando, às vezes eles falam claramente, né, sobre a quando vai falar mal de religião, por exemplo, eles falam claramente mal da Lembra do Marilyn Manson? O Marilyn Manson, que é o maluco que teoricamente arrancou uma costela pra poder chupar o próprio pau dele, ele soltou uma pedra uma vez, cara. Ele soltou uma pedra uma vez, que foi o seguinte, que ele via a galera do hip hop e tudo mais, o pessoal que cantava mais pra a comunidade negra ou coisa do gênero assim, e ele ficava puto com uma coisa, que era a galera fazendo show pra agradecer o nome de Cristo, louvar a Deus e tudo mais, sendo que tudo aquilo que eles fizeram pra alçar a carreira deles, honrava muito mais o diabo do que a Deus, entendeu. E é engraçado ouvir isso do Marilyn Monroe, porque ele é o satanista que tem um corvo como animal de estimação, ou tinha um Aham. corvo como animal de estimação. O bicho tá decrépito hoje, tá todo esquisito. Mas ele soltou essa pedra, entendeu? Tipo: "Porra, eu tô vendo o que vocês estão fazendo", entendeu? Sim. E tem alguns artistas que literalmente clamam por fazer parte de tudo isso daí, né? Dá um exemplo, o Kanye West teve um episódio que aquela menina, a Christina Aguilera, ela tava recebendo um prêmio lá de melhor clipe do ano. O cara literal subiu no palco Foi a e Taylor Swift, foi a Taylor Swift. Foi a Taylor Swift, foi a Taylor Swift. foi E é mesmo, foi mesmo. engraçado porque essa porra dessa mulher tem uns 2 metros de altura e ele tem uns 60. E ele chegou lá defendendo a Beyoncé. Basicamente tava falando o quê? Uma mulher negra teve o melhor clipe e deram pra uma branca. Só que o Exatamente. Kanye West, ele não tinha tanta fama nessa época. Ele não tinha ganhado muito dinheiro ainda. Só que reparem que depois disso daí, que os holofotes foram direcionados pra ele aderiu uma agenda meio estranha. Começou a aparecer em clipes com umas deidades aí babilônicas, tal, com
referências egípcias. Sim. Então, talvez aquela foi a estratégia que ele teve para ser recrutado, para chamar atenção, para ser cooptado. Porque ali é o palco, cara. Né? Essas premiações é um palco. O que vocês acham que aconteceu aquilo com o Chris Rock lá e o Will Smith? Aquilo dali é um grande teatro. Muitas coisas são combinadas e muitas coisas que não são combinadas também. Ali é um ninho de víboras, cara. Você acha que alguém confia em alguém que tá ali? Ali é a alta cúpula das piores coisas que existem no mundo, velho. Eu não alta cúpula no sentido de pessoas que controlam outras, mas no sentido de... Porque Hollywood é basicamente o quê? É feita de pessoas que realmente têm um grau de influência muito grande e de servos dessas pessoas. Então, quando o cara não tem muito poder, ele é servo de alguém que tem. Então, quantos desses vocês acham que tem nessas premiações? Pensa que ali que é a peneira. Vários olheiros, cara. Processo seletivo, é o concurso público do satanismo. É tipo isso, cara. É tipo isso que acontece ali. E a questão musical tem outro problema. Tem a parte mais teórica, né? Lembra nos nossos primeiros nos primeiros episódios lá do Esboço de Sanidade, que a gente falava sobre a influência da música, que a gente falava muito mal do rap, do funk e do sertanejo? Você lembra Sim. disso aí que a gente pegou uns artigos científicos dos caras comprovando? Não, cara. Tem escalas harmônicas que fazem as pessoas ter certas tendências. Esse negócio direciona os desejos das pessoas. Escala harmônica do sexo. Olha só. Como eu dei o exemplo lá do Tolstói, falando sobre a sonata, isso se expande para outras coisas. Tem um motivo, por exemplo, para as batidas de músicas modernas, eletrônicas, músicas feitas por um computador. Tem mais esse problema, né, que a gente esquece, né, Cacique? Hoje em dia as músicas são feitas por computadores. Você pode simular qualquer instrumento no seu computador, cara, com software. Você pode simular qualquer instrumento. Então as músicas são feitas por computadores. E as músicas são repetitivas. Tem um motivo para as músicas serem repetitivas. E não é apenas, por exemplo, mas muitas pessoas citam uma banda, um grupo americano que fez muito sucesso aí, eu acho que o grupo é americano, que veio num programa da Xuxa. Você lembra dessa história, Cacique? Caralho, que a letra era só pinto grosso, pinto pequeno, alguma coisa Não assim. gosto eu não gosto de um Aham, cara com sim. pinto pequeno. É, eu sei, meu Deus. Sim. Aquela batida repetitiva era um negócio feliz, dançante, e quantas crianças e adultos estavam dançando com aquilo? Eles não sabem a letra, beleza, mas vamos supor... Mas quantas letras em português de funk existem hoje e as pessoas dançam e falam, mas eu excluo a letra da música. Ah! Eu Meu esqueço. Deus! A letra do som, né? Nem vamos chamar de música. Eu gosto. Quantas vezes você ouviu isso, Cacique, de gente velha? Mas a Porra, batida é legal. puro suco de coping, cara. Coping total. Eu excluo a letra da música. É foda. Não dá. Eu gosto da batida. Mas o que você está fazendo com o seu inconsciente? Você está assimilando um sentimento de felicidade, dopamina, com palavras de baixo calão. E aí que surge também... Por que será que as pessoas falam palavrão durante o sexo, hein? Por que será, hein? Mas beleza. Você assimila palavras de baixo calão. O que eles falam nas letras? Por exemplo, sertaneja. Ela me traiu, não sei o que, mas eu a amo ainda. E você acha a escala harmônica legal e te dá sentimentos de saudade da pessoa que você amava. Será que em algum grau isso não te condiciona a falar assim, bom, se minha namorada me trair várias vezes, mas se ela mostrar algum grau de arrependimento, eu vou aceitá-la de volta? Será que isso não influencia? Eu vou já dar a resposta. Influencia sim. Quer saber como? Quantas vezes um colega seu bebaço ouvindo uma música não ligou pra ex-namorada? Influencia ou não influencia nas ações? Influencia. Às vezes nem precisa estar bêbado, hein?
Às vezes não precisa estar bêbado, não. No estado de profunda tristeza, o cara Basta liga s mesmo. basta só ter escutado a música. Ele já se sente na liberdade de poder, pelo momento, olhar, sacar o celular e ligar pra isso. Eis a prova de como as músicas, elas são aplicadas nas massas. Como essa estratégia. Por que que é importante você pegar o Justin Bieber aí? Eu tô dando só exemplos, não tô falando que é o caso do Justin Bieber. Até porque isso que as pessoas têm que entender. Nossa, vocês estão errados sobre o Justin Bieber, todo o resto está certo. O que a gente tá querendo falar? Fazer você entender o conceito da coisa. E você começar a conseguir enxergar isso no seu dia a dia. E não pra acusar artista A ou artista B, ou fazer. Você escuta o que você quiser, velho. Exatamente. Só que aquilo, você tem que ter essa noção de que isso vai sim influenciar na sua vida. Não adianta você se achar o desperto. Eu sou o Neo fugindo da Matrix porque eu tomei a Red Pill e você. Cara, em um dos episódios do Parabellum, o o William, ele cita quando ele trabalhava numa empresa de marketing, se eu não me engano, era uma empresa de marketing, e ele conta o relato do cara que chegou lá e começou a falar quanto custava para fabricar cada artista. E o que chamou a atenção dele foi que o cara usou exatamente o termo fabricar, fazer um artista. Ou seja, aquele talento não era natural, a personalidade da pessoa também não era natural, tudo era feito de forma artificial. E ele dá lá os números, os dados de quanto custou para poder fazer a Anitta e tudo mais. Qual é o ponto? Boa parte dessa galera, que é citada aí, não são artistas de verdade, não são artistas originais, não são pessoas de verdade, são pessoas que foram fabricadas para estar ali, para chegarem ali e para fazerem o que estão fazendo, entendeu? Então não chega nem a ser um nível pessoal, tipo: "Sua filha da puta, tu faz isso de propósito, não sei o quê". Não, não, é fabricado, tudo fabricado. Eu lembro que quando eu estava andando no YouTube, né, dando umas olhadas e tal, e eu achei um vídeo da Zendaya, cara. Porra, Hum, da Zendaya. A energia daquele vídeo me lembrou muito, muito, muito a própria história do Justin, né, que foi o maluco do empresário que achou ele pelo YouTube, não sei o quê hum. e tal. Cara, mesma coisa. Zendaya, 8 anos atrás, tinha cara de criança, entendeu? 8, 10 anos atrás, cara de criança. Mesma coisa, pelo YouTube, tentando fazer uma carreira com vlog, né, ser uma influencer digital, mas na época nem tinha esse termo, era só uma criança tentando usar o YouTube pra se divertir ou coisa do gênero e tal. E você tinha lá. E aí, porra, hoje a mulher tá no cinema, entendeu? Isso é natural? Não é. Tem um rapper chamado. Deixa eu lembrar o nome do cidadão. Até anotei porque eu sempre esqueço, porque ele não fez muito sucesso dos Estados Unidos. É um rapper protestante, pelo menos na época se identificava assim. Thrill da Playa. E ele mesmo, numa entrevista, né, para uma igreja lá americana, ele fala como que é impossível você ascender na indústria sem você prostituir a sua personalidade. Ele fala da inocência que ele teve, achando que porque ele cantava aquela espécie de rap gospel, né, que fez muito sucesso no Brasil aqui na década de 90 e nos anos 2000, com várias bandas aí, vários grupos que Ao Cubo, mais novo tem aí Mensageiros da Profecia, e tal. E ele fala da inocência que ele achou que ele ia conseguir fazer muito sucesso, ganhar muito dinheiro fazendo um rap cristão, digamos assim. E que ele não seria mudado pela indústria, né? Assim como naquele filme que a gente comentou, Cacique, lá do Nicolas Cage, de Uhum. ele chafurdando na indústria da pornografia, achando que aquilo não iria contaminá-lo de alguma maneira, né? Aí ele cita a questão, isso é muito interessante, ele cita a questão dos artistas cristãos, que tem uma origem. Pode parar pra ver, cara. Madonna não era católica, É. Beyoncé, Mariah, vários deles eram protestantes. E como eles fazem uma espécie de lavagem nessa galera para eles baterem nessa tecla da história do Deus que ama a qualquer Salvo custo. engano, a própria Lady Gaga e a Katy Perry cantavam em igreja. Eu lembro de uma cena que ficou na minha cabeça, cara, quando a Katy Perry veio pro Rock in Rio e ela sacou o violão ali do nada e começou a cantar pra Jesus ali. Aí ela mostrava uma tatuagem que ela tinha no pulso, acho que tava escrito Jesus ali, alguma coisa do gênero. E ela começou a relatar essa experiência dela.
Só que aí você analisa as coisas e percebe a tal das coincidências e você vê que, de novo, é fabricado. Ainda que ela tenha sido protestante, ainda que ela tenha aí, cara, não mudou a indústria. Ela não, ela simplesmente se contaminou e foi entregue ao meio. Sim. E eles têm aquela ideia do Deus que ama a qualquer preço, não importa o que você faça, que Deus perdoa tudo. E os grandes empresários, a indústria em si, eles vão fazer com que essas pessoas paralisem os sentimentos de culpa. E isso é explícito no livro do Pascal Bernardin. Como que uma pessoa que cresceu numa igreja católica, como a Madonna, pode se tornar totalmente o inverso do que a religião que ela foi criada prega. Uma coisa é a pessoa deixar de ser católica. Outra coisa é a pessoa se tornar anticatólica. Uma coisa é a pessoa pregar contra, demonizar aquilo, que é o caso da Madonna. Vejam os clipes ocultistas da Madonna, cara. Aquilo é um ataque frontal à igreja católica. Ah, mas ela se arrependeu? Isso tá no YouTube, cara. Mulher Se, arre- apostatou 2 vezes, porra. se arrependeu? E aí, que aí que volta aquela questão. Será mesmo que isso não influencia na sua vida? Por exemplo, os jovens não têm aquela mania de escutar as músicas que nas letras dizem coisas que eles se identificam? O que você está fazendo aí? Você está reafirmando o comportamento. Você está fazendo com que esse controle mental seja renovado todo santo dia. Lembra, Cacique, na nossa época lá de Nessa Ralita, que a gente ficava falando, pô, a gente fica falando com as meninas aqui, não sei o quê, chega final de semana, a menina passa com as amigas, vai tudo por água abaixo. A semana tem 7 dias. Tu passa 5 dias ininterruptamente limpando, limpando, limpando. Chegava no fim de semana, acabou. Todo o processo foi embora. Por quê? Porque tá reafirmando todas as coisas que ela já se identifica. E ela tem um grupo que fica apoiando tudo aquilo que ela já se identifica. Ela tem um artista, um cantor, um ator que ela já admirava pelo trabalho e que ela descobre que defende tudo aquilo que ela acredita, que defende que temos que seguir o nosso coração. Uma amiga filha da... Chega. E isso faz com que as pessoas não só elas elas ficam felizes, mas não é só é a felicidade no sentido de prazer mesmo. É um sentimento de prazer em alguns sentidos até erótico. Em alguns sentidos até erótico. Mas o que é mais interessante é que como que fica claro que isso acontece? Ah, é só por causa de ocultismo e de objetos que eles colocam, sinais. É só por isso que esses sinais influenciam na nossa vida e é só por isso que vocês acham que eles sofrem algum processo de lavagem cerebral? Não. Pedi pro Cacique mais adiante falar sobre a questão de figuras como Felino e principalmente Katy Perry, né? Mas eu dei um exemplo na nossa conversa com o Saquarema do Michael Jackson. E como que o Michael Jackson tinha, né, um apreço pelo personagem Peter Pan que era acima do normal para um adulto. Eu nunca vi uma criança se identificar com Peter Pan daquele jeito. Inclusive, o Peter Pan talvez seja uma das histórias infantis mais problemáticas que existem. Porque ele defende a ideia da juventude perpétua. Porque ele defende a ideia de não crescer nunca. Como se crescer fosse uma coisa ruim. Ou exclusivamente ruim. Volta à questão demoníaca. Quem a Walt Disney pensa que é para ela dizer que a vida adulta é exclusivamente ruim? Isso é satanismo, cara. Isso é um discurso, isso faz parte de uma filosofia satânica, dizer isso. Porque sim, a vida adulta tem algumas coisas ruins, mas tem coisas muito legais na vida adulta. Você vai se tornar independente, você vai se tornar mais sábio na teoria, você terá filhos, você construirá uma família, você poderá ter bens, você vai poder ajudar pessoas, você pode viajar o mundo, você pode viajar para outras cidades, você pode conhecer outras religiões, você pode fazer uma infinidade de coisas que quando criança você não pode. Só O que. A galera vai Diga, dizer Cacique. assim, né, a galera vai dizer assim: "Pô, mas o Michael Jackson, ele tem todos os problemas dele porque ele não teve infância". De fato,
esse é o ponto importante. A privação da infância do Michael Jackson, né, pode ter sido uma das maneiras que os caras tiveram de causar trauma. Tipo, se com Exato. outras pessoas eles vão lá e partem pro abuso sexual direto, com ele podem ter simplesmente tirado o direito dele de ter infância, de ser uma criança, né, de brincar e transformarem ele num adulto prematuramente. E aí, com uma forma de escapismo, né, ele poder ter a liberdade e autonomia na vida dele de novo, cria-se essa identidade dele de Peter Pan, né, dessa infância tardia que ele nunca teve, né, que ele nunca pôde desfrutar quando ele ainda era, de fato, uma criança. E quando você vê, né, a forma como as consequências disso na cabeça dele, te faz pensar que talvez o pai dele fosse não fosse apenas só, um pai ruim, alguém que não amava o próprio filho, ou um empresário ruim, um cara cruel. Não, mas que talvez ele fosse alguém que fez aquilo propositalmente. Um cara que sabia o que estava fazendo, né, ao privar o filho dele de E experiências in sopraram algumas coisas no ouvido dele, né? exatamente. Seguir certos caminhos. E aí tem toda a história também, né, de quando encontraram ele morto, que o médico da que cobriu, que fez o laudo, não foi 100% sincero, algumas coisas foram acobertadas. Existem mistérios acerca da morte do Michael Jackson, que fazem você pensar que, mais uma vez, existe todo aquele lobby, né, por detrás de um artista, controlando a vida dele por completo. Toda vez que ele tenta sair da coleira, ele volta mais louco, ele volta mais maluco, né. Eles visitam aquele hospital israelita lá e dá problema. Exatamente. E aí que tá. Que nem ele chegou a chamar, criar um parque para si, chamar de Neverland, Terra do Nunca, e chamava crianças para ir para lá também. Uma dessas crianças que se ficou muito famosa, né? Porra, Já sim. era, já era muito famosa na época, né? Com o filme Esqueceram de Mim. Teve várias sequências. Relacionar a imagem dele com o Michael Jackson só aumentou ainda mais o sucesso dele, né? Que é o Macaulay. Só que você falou uma coisa interessante, Cacique, que volta aquela questão do Clube dos 27. Certa vez, a gente comentou lá no esboço de sanidade que nós temos as nossas convicções sobre virtudes e vícios, a nossa questão moral, assim, os valores, nós temos um pouquinho melhor, assim, estabelecido aos 30 anos. E o que é interessante entre os artistas hollywoodianos, ou pelo menos curioso, é que geralmente eles têm mortes muito trágicas e próximo dos 30 anos, quando não antes, um pouquinho depois. Isso é meio que um padrão. E é muita inocência achar que isso é uma mera coincidência. Quando essa galera quando os bonequinhos começam a dar problemas de fábrica, e quando eu falo isso de bonequinhos, entenda bem, em certo grau eu tenho pena desses artistas. Em certo grau. Muitos deles poderiam ser pessoas boas quando muitos deles poderiam ser realmente só artistas que queriam cantar umas musiquinhas ali. Eu acredito nisso. Eu quero crer nisso. Eu quero crer que alguns deles eram uma galera que tinha muito talento e que só queriam cantar músicas normais. Assim, trazer felicidade para as pessoas e ganhar um dinheirinho com isso. Só que eu sei que tem outros que já entram com outros interesses, sei disso. Sei que tem canalhas também. Só que é muita inocência achar que isso é o acaso. Então, quando eles começam a dar probleminhas de fabricação e eles já estão numa fase que eles vão romper a programação mental, que eles estão conseguindo se livrar disso, que eles dão sinais que estão conseguindo se livrar disso, por coincidência ou não, começam a acontecer coisas estranhas na vida dessas pessoas. Né? Eles começam a ter a sua imagem, em primeiro lugar, destruída. A imagem deles é vinculada ao uso de drogas, ao abuso do uso de drogas, né? Porque usar drogas para um artista hoje não é, não é visto como uma coisa errada, né? Mas o abuso ainda, né? Por enquanto, é uma coisa errada. Eles têm casos de violência física, né? Quando alguém não os violenta fisicamente, ficam sabendo, eles violentam alguém, sofrem violências psicológicas, tudo antes de morrerem.
E aí, quando essa galera morre, fica muito fácil você usar isso como argumento pra falar. Porque todas as teorias da conspiração que surgirem, você pode quebrar falando assim: não, mas ele estava envolvido com drogas meses antes disso, cara. Foi realmente abuso do uso mesmo. Eles abusaram, eles estavam abusando demais. Quantas vezes vocês ouviram isso? Que é normal os artistas morrerem assim porque eles abusam do uso de drogas. Mas por que não aconteceu isso quando ele estava no ápice da fama e fazendo tudo o que queriam? Por que isso não acontece no ápice dos caras? Por que é só quando essa galera começa a dar uns problemas que eles morrem? Olha o caso do Michael Jackson. Quando começou aqueles escândalos e tal. E assim, Edu, eu não acho que ele de fato era apreciador de menores de idade. Não acho que ele de fato fosse isso. Eu acho que ele tinha uma fixação com a questão da infância, porque ele nunca de fato teve uma. E é até engraçado a cena que ele tá balançando o bebê na janela, assim, igual maluco. Eu, Mas, cara, tem até gente que acha que ele, no máximo, foi sodomizado por alguém, porque ele não tinha atividade sexual. entendeu? Dizem E até aí, isso, por toda causa aquela de ser uma parada. criança, né? Toda aquela parada que ele teve com a história do Macaulay Culkin, provavelmente o Macaulay Culkin era o primeiro amigo dele, né? Ou talvez o único amigo que tivesse tido. E por isso que eu não acho que ele era uma galera desse meio. Também acho que Mas não. ele deve ter sido abusado, cara. Ele deve ter sido abusado. E porra, é muito triste, né? Que o Sim. destino dele, tanto quanto o do Macaulay, é como é feio. É bem feio. E a galera não entende que assim, ah, não, mas esses artistas, eles cantam. Será que não foi alguém por trás que incentivou isso? E criou essa ideia de que aquilo era bom? Será que a Madonna realmente acreditava que fazer aquelas blasfêmias era uma coisa boa? Ou implantaram isso? E agora ela se apropriou da ideia, inconsciente ou conscientemente. Veja, eu não estou privando os artistas de culpa. Até porque a gente volta a dizer, eu não tenho uma pasta aqui, eu não sou amigo íntimo deles, eu não sei o que Eu eles sou pensam. oficial da CIA. Exatamente, eu nunca sentei com os caras e fiz interrogatório dos caras. Só que assim, as pessoas próximas falam muitas coisas. Por exemplo, você vai ver o caso da a morte da Whitney Houston. A própria irmã fala que várias coisas que ela diziam que ela pensava não era bem assim. A própria Whitney já falou que assim, ela não gostava dessa ideia de ter que se mostrar, ficar seminua em clipe. Ela não gostava, mas que os empresários empurravam, falavam, isso vai ser bom para sua carreira. Eles são tão desumanos, cara. A gente tem que direcionar o foco na galera que planeja isso, porque eles são desumanos. Volta a questão da filosofia satanista das ordens luciferinas. O empresário da Whitney Houston deu uma festa sabendo da morte dela. Deu uma festa no hotel em que o corpo dela estava estirado e sua família chorava por causa da sua morte e a festa continuou. E o empresário teve a pachorra de dizer depois que isso era algo que a Whitney iria querer. Que continuássemos que continuassem a festa quase que comemorando a morte dela. E veja bem que um pouco antes da morte da Whitney, o empresário dela já estava empurrando um outro artista para a indústria, já estava criando um outro artista, ou seja, eles são substituídos como se fossem nada. Eles são descartáveis. Eles criam, incentivam, dão muito dinheiro. Se der muito problema, eles descartam esse cara e criam outro. É muito fácil para os caras. Quantas pessoas talentosas existem por aí, cara? Existem inúmeras, inúmeras, inúmeras pessoas muito talentosas por aí. E de coração muito frágil, de E não personalidade muito talentosas frágil. também. E E não não talentosas. talentosas. Isso não é um critério. Eu Um posso. exemplo é a indústria do trap brasileiro. Pois é. Ué, você não. Isso não é nem critério mais. Porque hoje volta a questão dos computadores. Eu posso mexer tanto na voz de uma pessoa e fazer com que ela pareça ser a mais talentosa do mundo. Mas se eu der um microfone seco pro cara em uma banda, ele não sabe acompanhar a banda e vai colocar a culpa no retorno. Mas isso não importa. Porque quantas pessoas vão em shows? Vamos supor, Anitta tem 100 milhões de
de vezes que sua música foi, uma música específica dela lá foi reproduzida. Dessas pessoas que a escutam no Spotify, quantas vão nos shows dela? Pouquíssimas. Quantas pessoas vocês conhecem que já foram em show de Anitta, pô? Eu não conheço nenhuma, velho. Eu conheço um bocado de gente degenerada, hein? Não conheço uma que foi no show, assim, que pagou mesmo pra ir. No máximo foi num show de graça, em carnaval, nessas coisas aí. Mas, tipo, pagar mesmo pra ir, a galera não vai, porra. O cara vai sair da casa dele. Tem gente que vai? Tem, mas eu tô falando, assim, em relação de comparação. As pessoas nem vão em show mais, pô. Você lembra daquela na menina, Cacique? A Pupi? Sim, 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 sim. Qual o talento dessa menina, velho? Boa pergunta. Qual o talento da Pupi? Exatamente. Ela tem um rosto bonito. Cara, aquilo talvez seja o maior exemplo atual do MK Ultra, velho. Aquela menina, ela é bizarra. Quantas entidades habitam ali? Ela é bizarra. E uma coisa que eu acho que é interessante, e pra quem não acredita nessas coisas, fiquem de olho nos próximos anos da vida da atriz Bobby Brown. Puta merda. Sim, 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 sim. Apenas que sim, apenas que sim. Não tem como, não tem como. É muito antinatural, cara, aquilo que estão fazendo com ela. Do nada, do nada, do nada a mulher tá uma trintona, assim. Porra, Cara, tipo, tava mostrando pra minha esposa um Instagram dela, e tem uma foto dela, ela, uma menina normal, de óculos, assim, bonezinho, tal, bonitinha, 1 milhão de likes. A foto seguinte, uma foto dela com um decote imenso, quase 10 milhões de likes. Se você olhar, não tem, eu pelo menos não vi, assim, olhei meio por cima. Antes desta foto, não tinha nenhuma foto dela sensual. Não tinha nenhuma. Aquela foto, eu acho que demonstra o começo de uma mudança. Aquela foto que você me enviou. sim, Não, sim. eu acho que não é a mesma. Você me mandou uma foto dela numa entrevista, não foi? Não é a Foi. mesma foto. É uma foto dela que tá no Instagram dela, no perfil dela. Ela tá com um vestido verde. Eu acho que aquela foto marca. E eu acho que é da mesma época da entrevista. Aquela foto ali marca o começo de alguma coisa. Acho que a partir dali alguma coisa começou a mudar. E a próxima, que eu acredito que seja a última temporada da série que ela tá fazendo lá da Netflix, eu acho que vai ser a temporada que vai colocar todos os discursos modernos numa temporada só. Todas as agendas lá. Bissexualismo, Sim. feminismo. Tá na cara que ela vai virar, tipo, uma overpower, uma menina super. é, uma mulher empoderada e o namoradinho dela lá da série vai ser um Ó, frouxo. né? Já é. Desde o início, o filho da puta é frango, magrelo, seco, não faz nada, só O cara não grita. sabe andar de bicicleta, Porra, porra. ai, ai, o Pelo meu amor de superpoder Deus. é liderar grandes merdas. Quem vai seguir um líder de pulso fino? Tomar no cu, cara. Puta merda. E, né? Beleza. Tem o detalhe, né? Que chama atenção na história do Macaulay Culkin, dessa galera assim, que em alguns casos para eles é imposta uma personalidade animal, né? A figura de um animal. E se com mulher frequentemente usa-se a história do felino, a imagem de um felino e tudo mais, para ficar associada à personalidade dela de ser de um gato, de ser de um machita, de uma onça, coisa do gênero assim, né? Com ele incharam um coelho. Com ele colocaram um coelho. Tanto que tem alguns vídeos na internet do Macaulay Culkin com um par de orelhas de coelho. E segundo ele, não conseguia se desfazer desse par de orelhas. Porque essas orelhas faziam parte da identidade dele, né? E quando ele. Isso me faz lembrar daquele filme, o Cacique. Sempre o Darko. É o Donnie Darko. Um clássico. Clássico da esquizofrenia. Um dos filmes mais bizarros da história. Como dizer que assistir aquilo pode não influenciar de alguma maneira seu subconsciente, cara? Ah, cara, é aí que tá, né? Você me lembrou do Ryan Gosling. Você- Eu ia falar Porra, sobre isso ontem. Eu- porra. Alguém sabe.
as pessoas sabem, né, desse fato interessante, esse fato histórico da vida desse cidadão, o Foda, começo é da vida dele na Disney. foda, é foda, é foda. Eu vou Infelizmente, ou jogar na literalmente, edição, cara. Eu vou jogar isso na edição. Esse tem que ter lá. infelizmente, ou literalmente nós é instrumento da CIA. Nós comemos na mão dos caras. É isso. Literalmente nós é instrumento da CIA. Nego achando que esse maluco aí tinha rompido o projeto Monarca e estava mostrando verdades. Cara, é um Então, subproduto, velho. Ele é um subproduto, velho. Ele é um puta merda, subproduto. puta merda. Estamos E, né, fodidos e mal pagos. tem a história do Macaulay Culkin, né, envolvido com essas orelhinhas e tudo mais, ele fica muito mais passivo e, tipo, se com com mulher, né, existe uma forte sensualidade na questão dos felinos e tudo mais, com ele tinha um forte ponto de submissão. É aquela brincadeira de morde e assopra com envolvendo a castidade, ele vai ser um garoto casto, mas não vai fazer nada, mas eu vou continuar passando a mão nele, entendeu. Ele vai se submeter a ser abusado, mas ele nunca vai participar de ato nenhum. E aí foi isso que fizeram com ele tantas e tantas vezes. É tipo assédio, é como se ele fosse uma ferramenta feita constantemente para ser assediado, só que ele nunca pode ser tocado até o final. E aí, o o cara quebrou, Você lembra que da vez que ele deu a louca no Twitter e começou a quase revelar as coisas? quase que ele fala, cara, quase que ele fala, quase que ele fala. E é sempre os mesmos os mesmos sobrenomes, né, o Einstein. É sempre os mesmos sobrenomes. Então, é foda como essa galera se envolve em esquema de abuso infantil. Não tem como, isso a forma como os caras são viciados nisso. E, querendo ou não, Cacique, é aquilo. É uma forma do cara satisfazer um desejo desordenado dele e ainda ganhar muito dinheiro com isso. O Jake Gyllenhaal, né, que foi o cara que fez que atuou como Donnie Darko. Essas personalidades, Ryan Gosling, Jake Gyllenhaal, até o próprio Christian Bale, né, que de tempos pra cá tornaram-se os literalmente nós, né, que é engraçado, é interessante, mas fica uma pergunta, né, por quê? Por que fazer um filme desse? Por que retratar um personagem assim, entendeu? Por que correr o risco de ficar totalmente sequelado? Por Exato. quê? Por Lembra quê? do ator lá que fez ficou muito famoso pelo Star Trek, que a gente comentou do filme? Sim, É. sim. O cara, não, não, mas fazer esses filmes aí é tudo artístico. O cara não fala nem o nome do filme. Pra ele Pergu- nunca aconteceu, pra ele Coloca ele nunca num filme de aconteceu. terror de novo. Fala se ele quer fazer um papel desse de novo. E assim, né, a dúvida, tipo, porra, o cara faz um roteiro que de determinado ponto diz respeito à realidade, né, revela ponto à realidade. Eu fico: "Mas cara, por que arriscar tudo, né? Por que arriscar tudo mostrando num filme a maneira como as coisas ocorrem?" Eu não sei, a sensação é que os filha da puta estão tentando brincar com a nossa inteligência. Sem dúvidas. E também, Cacique, aquilo a gente já comentou. As pessoas não têm poder de ação. Eles fazem com que as pessoas se sintam. Lembra aquilo que a gente conversou sobre a questão do o ódio profundo a tudo e o medo profundo a tudo? A Sim, pessoa até pensa em fazer alguma coisa, não, mas vou ser preso. Não, vou perder o emprego. Ou, eu vou na. Às vezes tem até vontade, eu vou me tornar um anarquista, vamos pras ruas. Passou. Elas não vão fazer nada. As pessoas não vão fazer nada. E se. Vamos supor, num cenário hipotético aí, ilusório, utópico, que vão começar investigações e vão descobrir as coisas, não sei o que. O que vai acontecer com essa galera? Não vai acontecer nada, velho. Eles não têm medo, velho. Eles não têm medo, eles compram pessoas. Eles vão presos no outro dia o cara tá solto. Ninguém vai. Igual a moda japonesa, os caras não vão subir e enfiar uma espada nos caras. Não vai ter uma premiação hollywoodiana e um maluco vai entrar armado e sair, sacar a arma, sair matando um monte de nego. Não vai acontecer isso, velho. Isso acontece
Onde? Acontece em escola. Com gente que não tem nada a ver. Com peixe. Não vai acontecer com esses caras. E quando acontece é porque o cara falou demais e é com um cara específico, que nem o caso do Kennedy, por exemplo. O Aí homem já que é, literalmente disse não a si. aí já é queima de arquivo, Aham. entendeu? E essa história de por que será que os caras fazem isso? Por que que eles revelam algumas coisas? Aí tem várias maneiras de a gente olhar a coisa. Pode ser que seja um dos caras lá que realmente está tentando alertar, porque sim, por incrível que pareça, existem pessoas boas. Eu lembro, não lembro quem, certa vez comentou que o pai trabalhava na Rede TV. Eu mesmo, cara, teve uma época, ó, revelando os dados íntimos da minha vida. Fudeu, você Teve trabalha na uma Rede TV? não, teve uma época que eu queria estudar comunicação, rádio e TV. Teve uma época que eu queria estudar isso. E eu conheci pessoas do meio, pessoas normais. Não tem um caso no Brasil, eu não vou me recordar agora, de um cameraman que descobriu umas coisas aí teve uma morte estranha. Não sei se você lembra disso aí, Cacique. Eu acho que eu sei do que você tá falando, eu só não consigo lembrar o nome dele. Então, teve esse caso aí, não abafaram, né? A coisa, ou seja, tem pessoas boas nesse meio. Pô, tem gente que gosta de cinema e os caras vão atrás de filmes bons mesmo, né? Os cinéfilos do bem, digamos assim, né? Cinéfilos, assim, Não tem cinéfilos do bem. o rapaz lá bem intencionado, né? O Josias Teófilo e tal. Parece ser bem intencionado, eu não conheço. Mas parece bem intencionado, fez o filme do Olavo lá. Tem galera que estuda isso, que nem tem filmes bons. Olha o Frank Capra, porra. Fez uns filmes legal aí. Veja bem, tô falando superficialmente, senão daqui a pouco. Ah, você caiu no bait. O Frank Capra também era da indústria que ele fez. Tô É, falando que fez filmes superficialmente. bons, É, entendeu? superficialmente. Porra, Felicidade Não Se Compra, velho. Pô, mó filme bonitinho, cara. Dá pra assistir com a família, não tem decote, é só diálogo foda, entendeu? É uma coisa legal. Na hora eu lembrei daquele meme do Flash. Porra, velho, que diálogo merda. Falando em diálogo, saiu, acho que foi ontem que saiu o episódio do Sandman, né? E aí tá cheio de print do Sandman falando minha irmã. Eu ri demais dessa porra. Eu ri Puta demais. que pariu. Os caras literalmente meteram irmã na legenda da série. Caraca. E aí você vê, né, Cacique, que isso não é só aplicado no, na galera da música, né? Isso é aplicado nos atores também. Por exemplo, como que os caras conseguem convencer, por exemplo, uma atriz católica e tal? Não dá, não dá, não dá, não Você, tem como. você convence a mina a fazer um filme de terror em que ela vai representar uma figura profana de É. Maria. E pense só em faz exercício imaginativo. Imagina você ter que decorar um roteiro, cujo conteúdo do roteiro, o personagem em si é exatamente o oposto daquilo que você é. Você vai terminar o filme, você vai terminar de estudar o roteiro e vai continuar sendo a mesma pessoa? Você não vai, você não vai, porque a atuação de verdade é aquela que se incorpora o personagem ao qual você está se propondo a fazer. E se o personagem que você tá se propondo a fazer é um filho da puta, não tem, cara, não tem como. Talvez, talvez, cada um desses filmes seja uma maneira de você, ou uma etapa, né, no processo de você lavar a pessoa cerebralmente. Sim, e aí que tá. A pessoa vai falar, pô, então até os filmes que são considerados bons, em algum sentido, eles fazem mal pros atores, porque. Calma lá, calma lá. Por exemplo, a atriz que representa, que faz o par romântico com o protagonista de A Felicidade Não Se Compra, ela tá representando uma mulher que ama seus filhos, que ama seu marido. Que de mal tem nisso? Provavelmente ela já é uma mãe que ama seu marido, ela já é isso. Ela só Uhum. vai participar de uma história fictícia ali. Até mesmo os vilões dos filmes antigos, em nenhum momento, isso no passado, em bons filmes, bons diretores, ninguém tenta empurrar e falar assim: olha, cara, o que você tá fazendo é certo. Você pode levar isso pra sua vida, ser um vilão. Os diálogos, até a história, os vilões, eles tinham. É,
Até os vilões, talvez alguns vilões eram melhores do que os heróis de hoje em dia, do ponto de vista moral, digamos assim. E fora a questão que é aquilo, no passado, só os atores mirins, eles não faziam papéis de muita relevância. Por exemplo, você não via um molequinho fazendo um filme de terror, porra. Um personagem de um molequinho endemoniado. Não tinha isso, velho. Porque isso vai fuder com a psicológico do moleque, velho. Você não vai colocar o moleque como um vilão. O moleque é uma criança que bate em todo mundo, xinga a mãe, revoltado, tipo, Laranjas Mecânicas, umas paradas assim infantil. Porque isso vai mexer com os moleque. A maioria dos caras eram pessoas mais. Dos atores, eram atores, atrizes, eram mais velhos. Então, gente que já tem muito bem estabelecido, tipo, os caras de 30 anos, próximo dos 30, mais de 30 anos, volta à questão que eu falei. Do ponto de vista moral, ele já tem ali virtudes, os vícios, ele sabe o que é isso, e ele tem os valores muito bem estabelecidos. Então, talvez não vai ser um papel que vai mudar a opinião dele sobre aquelas coisas. Agora, quando você faz um papel de um cara ou de uma menina, a menina é heterossexual, mas ela vai fazer o papel de uma menina homossexual. Qual a chance dela não considerar essa hipótese para a vida dela? É só você pegar os atores, que nem o Cacique falou muito bem aí, de como que o cara vai dissociar isso a vida particular dele de um personagem. Quer saber por que isso não acontece? Pode pesquisar pesquisa de vários artistas, vários atores aí nessas entrevistas tipo talk show, onde o pessoal fala assim, meu, faz aquele personagem daquele filme clássico lá. O cara, tipo, 10 anos depois o cara sabe fazer a imitação idêntica. Perfeita. Sim, perfeita. Perfeita. Você quer mais prova que isso? Qual prova mais você quer? Aí que tá, essas coisas existem. Vai considerá-las ou não? O cara consegue mudar de personalidade durante as entrevistas. Isso daí deve ter no YouTube, pesquisem depois. Mudanças comportamentais da Britney Spears. A mina, no meio de uma entrevista, de maneira aleatória, começa a chorar igual uma criança. Você vai falar que é culpa da menstruação? Eu acho que é isso, hein, cacete? Eu acho que é isso também. Alguma informação pertinente? Considerações finais? Eu acho que eu queria dar um passo adiante no próximo episódio, Ah, pode crer, pode crer, pode crer. então vamos encerrar com chave de ouro. Se tiver mais alguma consideração aí pertinente a dizer, esse é o momento. Fale Você, agora ou ac- cale-se para sempre. você acredita no chupa-cabra? Isso daí, cara, é o conto do vigário. Isso daí é coisa do imaginário popular, não existe. Não existem lobisomens, não existe saci. Tudo isso é criação de gente tosca do interior. Eu ouvi falar, né? É isso mesmo? Me contaram, né? Me contaram. Caralho, não dá. Se você mora na capital, você não. O cara da capital não vai acreditar em você, cara. A gente tem que trazer os caras do interior de Minas aqui. Falar, ô, velho, Mano, meu sim, vô uma sim, vez viu sim, você uma sim, sim, poste, sim. bicho. Porra, tava saindo de casa, fui comer um pão de queijo, sacanagem. Tava saindo de casa e a quantidade de cachorro preto que os caras vêm andando por lá, uns cachorros gigantes, cara, é fantástico. E nego ainda vem dizer pra mim que não existe essa porra. Tá falando, não dá. Então, eu acho que é isso, né? O próximo episódio, a gente pode falar sobre um pouquinho do folclore brasileiro, o Sim, imaginário popular. E a gente pode também falar um pouquinho sobre. O pessoal fala sobre a vida fora do planeta Terra, né? A vida inteligente. a vida inteligente, vida inteligente na madrugada. Os caras só aparecem na madrugada, só aparecem em milharal. O cara nunca aparece ali no meio da. Nunca manda um e-mail pra mim, tenta se comunicar como. Nunca tem uma filmagem boa, nada em HD. Não, foi só encher a porra do mundo de câmera, de tecnologia, todo mundo portar a câmera no bolso. Nunca mais viram um disco voando. Você me fez lembrar daquele livro lá, Os Discos Voadores do Charlie Chaplin. Porra. Pegou a referência?
Sim, sim, sim. É isso, senhores. Fica com Deus, viu? Amém.